Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um react da Multiversal Flaviana e tocando especificamente alguns pontos, né. Então, logo no começo da live, né, eles vão tocar a questão do judaísmo, que para mim é a questão central, a questão central. O problema do Jesus romano, quando você nega a origem judaica do cristianismo, esse é o teu problema principal. Ou seja, você tem todos os estudos de cristianismo partem do ponto de partida que o cristianismo nasceu do judaísmo. Você negar isso, você já está realmente, eh, muito ruim, muito uma situação muito frágil. Então, eu vou me concentrar nesse ponto. Eles usam, pelo menos nessa live, estou me atendo ao que foi dito nessa live, né. Eles usam uma passagem de 1 Coríntios 1:23, em que Paulo diz assim: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios". Então ele fala de nós e judeus. Então Paulo não está se incluindo os cristãos entre os judeus. Logo, os cristãos não são judeus. E isso tem outras passagens que vai fazer esse contraponto. Ele não se inclui como judeus, né? Bom, essa passagem é muito simples de ser explicada, não tem nenhuma grande dificuldade aqui. Judeus aqui, obviamente, escândalo para os judeus, são judeus que não aceitam Jesus como Messias, né. Então judeus aqui na frase significa aqueles que não aceitam o Messias crucificado. O nós refere-se àqueles que aceitam a Cristo, a comunidade cristã, que vai incluir gentios e judeus. Quando a Multiversal diz que Paulo não era judeu, ele não se inclui entre os judeus, né. Na verdade, você tem várias passagens que dizem exatamente o contrário, né. Em Atos dos Apóstolos, ele descreve ali as atividades missionárias ali de Paulo, né, e mostra que sempre que ele entra numa cidade nova, o primeiro lugar que ele vai é na sinagoga. Atos 13:14, quando ele vai a Antioquia da Pisídia, né, fala que chegando a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga. Atos 14:1, aconteceu em Icônio que entraram na sinagoga dos judeus. Atos 17:1, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Atos 18:4, em Corinto, e todos os sábados disputava na sinagoga. Então Paulo está o tempo todo na sinagoga. Como é que ele não é judeu? Outra questão, Paulo, ele fala bastante numa coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Isso é um tema muito importante para ele, recorrente nas cartas paulinas. Então ele via essa coleta não apenas como um ato de caridade, mas também um gesto simbólico de unidade com a igreja mãe, com a igreja de Jerusalém. Como é que ele não é judeu? Ele vai fazer coleta para a igreja de Jerusalém, dos judeus, mas ele não é judeu? Não faz sentido nenhum. Ele fala isso dessa coleta, por exemplo, em 1 Coríntios 16:1. Tem várias outras passagens, né. Eh, Em várias passagens, Paulo, ele afirma com orgulho a sua identidade judaica. Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Filipenses 3:5. Atos 22:3, eu sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade, em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel. Romanos 11:1, sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, quando a passagem que foi dita lá na Multiversal, quando ele se refere à vossa lei, ele está falando com os judeus, ele se refere à vossa lei. Isso é uma figura de retórica, né? Paulo ali, ele está refletindo um distanciamento teológico a uma leitura legalista ou étnica da lei mosaica. Isso não significa que Paulo deixou de ser judeu,
mas sim que ele entende que a lei foi cumprida em Cristo e que ele agora vive sobre a lei de Cristo. Está em 1 Coríntios 9, 21. Então, você negar que Paulo é judeu e todas essas passagens em que ele reafirma essa origem dele judaica. Como pode ser isso? Como isso pode ser compatível? Outra questão, a questão do uso você percebe que na passagem que eles citaram, né, de 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele fala nós, mas ele não fala cristãos. A palavra cristãos, ela simplesmente não é usada por Paulo. Paulo não usa. Ele usa os santos, irmãos, mas ele não usa a palavra cristãos. Tá? A palavra cristãos só aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento e nunca nas cartas de Paulo. Ela aparece em Atos 11, 26, que é em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em Atos 26, 28, em que Agripa se refere a Paulo, por pouco me persuadistes a me fazer cristão, meio que fazendo uma certa zombaria com o termo, né? E 1 Pedro 4,16, mas se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então esses usos aí sugerem que o termo cristão, ele era inicialmente um apelido externo, talvez até pejorativo, e usado pelos de fora, não entre os discípulos de Jesus. Eles não se referiam a si como cristãos, ali no começo. Então o termo ainda não era amplamente adotado pela comunidade cristã, tá? Paulo, em Atos 24, 5, ele é acusado pelos judeus de pertencer à seita dos nazarenos. Os judeus estão acusando Paulo de pertencer à seita dos nazarenos, que é uma seita judaica. O que mostra que os judeus evitavam o uso de chamar esses discípulos de cristãos. Ele fala a seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos é em relação ao judaísmo, são os cristãos, né? Então, são os cristãos. Mas ele não faz uso desse termo de cristãos. Por quê? Porque os judeus não reconheciam Jesus como Cristo. Por isso que eles evitavam chamar os discípulos de Jesus de cristãos. O James Dunn, ele vai falar ali no livro Começando em Jerusalém, ali na página 390, na verdade, 1504, a página, 1504. Ele fala: a maioria dos estudiosos aceita que o cristianismo primitivo funcionou inicialmente como uma seita dentro do judaísmo do Segundo Templo. E ainda ele fala assim: os primeiros cristãos eram todos judeus. O cristianismo começou como uma seita messiânica dentro do judaísmo do Segundo Templo. Ele ainda diz assim: o ponto é que, como no caso de Cornélio, o fato de uma pessoa ainda não circuncidada poder se tornar membro pleno de uma seita judaica era uma inovação que estava destinada a colocar a seita em rota de colisão com o próprio judaísmo dominante. Então, esse ponto vai ser tensionado até uma ruptura futura, né? A ideia, novamente, de que o cristianismo veio do judaísmo está claramente exposta no Evangelho de João. O Evangelho de João 4, 22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele está se referindo a essa origem judaica. Então, conclusão, esse ponto é um ponto principal. Esse ponto, você, multiversal, negar a origem judaica do cristianismo é o ponto de partida. Você simplesmente não tem como prosseguir na tua tese. Porque essa questão ela está fora, ela não é questionada de maneira razoável por nenhum autor. Aqui eu estou citando aqui James Dunn e poderia citar aqui Crossan, Bart Ehrman, Richard Carrier, vários autores que eles partem do princípio que essa história de cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E temos todas as evidências que tem das cartas paulinas
do texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, é em função disso. Então não tem como ser diferente. Você tirar uma outra conclusão, você está baseado em quê? Está baseado em 1 Coríntios, aquela passagem em 1 Coríntios? Não, mas ela não diz isso. Então não tem menor condição de prosseguir se esse fundamento não é bem compreendido. É isso. Muito obrigado, então.